Vamos estudar, então, a fisiopatologia, a neurobiologia e a farmacoterapia do transtorno afetivo bipolar, TAB, que era chamado até há pouco tempo de transtorno bipolar do humor, TBH. Tá? Eles são sinônimos, mas hoje em dia o nome correto é TAB. Então, quais os nossos objetivos aqui da aula? Primeiro, entender a fisiopatologia do TAB, identificar quais os neurotransmissores são envolvidos nos sintomas do TAB e onde no cérebro isto acontece, quais as vias que estão alteradas nesses comportamentos. Aí nós vamos ver quais as drogas vão ser utilizadas, como elas agem, quando elas são usadas, como elas são usadas e quais os efeitos adversos, quais os problemas que o paciente pode ter e as formas que nós temos para resolver esses problemas. Bom, o TAB, como qualquer transtorno psiquiátrico, ele é crônico, ele é de predisposição genética e ele tem que ser tratado de forma crônica e de forma constante para proteger o paciente de crises. Como ele se caracteriza? São episódios alternados de depressão e do oposto da depressão, que é a mania. Tá? A mania é um comportamento contrário à depressão. E hipomania é uma mania menos exuberante. O paciente não chega a ter mania plena. Tá? Ele tem uma mania menos exuberante, menos intensa. A prevalência dele atinge cerca de 1 a 3% da população e a abertura do quadro, o início das crises, acontece entre a adolescência e o início da vida adulta. Ele tem uma pequena prevalência maior em homens, tá? Mas é pouca coisa. Mulheres têm quase tanto TAB quanto homens, tá? Mas os tipos são diferentes, já vamos discutir isso daqui a pouco. Ele carrega um risco alto de suicídio e um risco importante de comorbidades, principalmente transtornos de abuso de substâncias, abuso de comportamentos. E existem autores que colocam alguns transtornos de personalidade concomitantes ao TAB. Eles não colocam como originados do TAB ou o TAB originado do transtorno, mas eles colocam como concomitantes. Tá? Então, personalidade antissocial, personalidade histriônica. Então, existem algumas correlações. A causa do TAB dentro do cérebro, ela é desconhecida do ponto de vista neuroquímico, onde isso começa dentro do cérebro. Mas conhecem-se genes que predispõem o paciente ao TAB. Então, os genes já estão definidos. Que tipo de fator costuma abrir o quadro? Abrir o quadro é a primeira crise, o paciente tem a primeira crise. Então, estresse, uso de drogas psicoativas, tanto de abuso quanto terapêuticas. Então, por exemplo, álcool, anfetaminas, cocaína, o metilfenidato, então drogas usadas no TDAH, a cocaína, a maconha, alucinógenos tipo ayahuasca, tipo MDMA, psilocibina, corticoides também. Então, você consegue não só abrir o quadro, então dar a primeira crise no paciente, como também crises subsequentes, tá? Então, isso daí costuma precipitar uma crise, tá? Crises que a gente fala no TAB são crises de mania, já vamos discutir por quê. Do ponto de vista da fisiopatologia e da neuroquímica, o que a gente sabe? Nós sabemos que nos episódios de mania, nós temos um aumento de dopamina e um aumento de noradrenalina. E nos episódios depressivos, como na depressão maior que a gente já viu, nós temos uma queda de serotonina
e de dopamina. Temos também aumento do glutamato, que é um neurotransmissor, é um neuromodulador, na verdade, excitatório, e o GABA, tá? Que é um neuromodulador inibitório. O GABA diminui. Então, o glutamato aumenta, a GABA diminui. Temos disfunção circadiana. Circadianos são os ritmos que se repetem de dia a dia. Então, por exemplo, a liberação do cortisol de dia, a liberação da melatonina à noite. Então, ritmos que todos os dias acontecem da mesma forma. Tá? Então, essa disfunção circadiana é principalmente do ponto de vista do sono. A gente tem interrupções do sono e bastante insônia, principalmente na mania. E a gente tem também a mobilização de substâncias inflamatórias dentro do cérebro. Tá? Inclusive, existem já correlações entre dieta inflamatória, então excesso do consumo de alimentos inflamatórios, e abertura do quadro do TAB. Então, nutricionistas indicam dietas anti-inflamatórias para pacientes portadores. Nós temos também a redução do BDNF, lembram aquele fator de crescimento bem relacionado com depressão? Ele é relacionado também com a mania. Então, a gente tem uma diminuição e uma diminuição da neuroplasticidade, tá? Incluindo aí a cognição. Então, existem já evidências clínicas mostrando que se o paciente tem, em média, 5 crises de mania, ele perde cerca de metade da cognição que ele tinha antes de se iniciar a primeira. Mais um motivo para que a gente evite que o paciente tenha crises. E é para isso que o tratamento serve, para evitar as crises. Como é, então, um episódio maníaco? Ele tem que durar por mais de uma semana. O paciente tem que ter humor elevado o tempo todo, humor expansivo ou humor irritável, tá? Então, o paciente fica, muitas vezes, incontrolável. Ele tem atividade direcionada a objetivos, então aquele hiperfoco, e a energia aumentada. E pelo menos 3 dos seguintes sintomas: autoestima inflada ou grandiosidade, o paciente tem delírios de grandeza, diminuição da necessidade de sono, ele passa noites a fio acordado, ele fala mais do que o habitual, com fuga de ideias e pensamentos. Ele vai encaixando pensamentos uns nos outros direto, e você não entende por que ele fez aquela correlação. Ele vai pulando de ideia em ideia. Tá? Ele fala entre parênteses, como a gente diz. E ele fala muito rápido e ele não para de falar. Os episódios depressivos são episódios de TDM por 2 semanas ou mais, tá? Com todas as características do TDM, principalmente a anedonia. Um caso bem problemático é quando o paciente tem episódios mistos. Ele está num episódio de mania ou de hipomania, só que o conteúdo das ideias e da fala do paciente é depressivo. Tá? Então, assim, ele tem de 3 ou mais sintomas depressivos durante o episódio de mania. Ele tá maníaco, ele tá falando desesperadamente, por exemplo, mas todo o conteúdo da fala dele é depressivo. Tá? Eu deixei um caso clínico para vocês fazerem, onde o paciente está em episódio misto. Ele não para de falar, mas ele diz o tempo todo que ele é perseguido, que as pessoas odeiam ele, que ninguém quer ficar com ele, que as pessoas querem bater nele, matá-lo, que tem o demônio democrata, que é o democrata, que está tentando perseguir ele para matá-lo, enfim. É sempre a conotação negativa, tá? Isso é bem complicado de se fazer o diagnóstico, porque depende do momento em que você está vendo o paciente.
Esse é o pior quadro possível, tá? O risco de suicídio aí ele é muito maior do que em quadros puramente de mania ou puramente de depressão, porque o paciente está hiperagitado, mas ele está deprimido, ele está se sentindo mal. Então, o risco dele se suicidar é maior. De TAB mesmo, clinicamente definido, a gente tem 3 tipos. O transtorno bipolar do tipo 1, onde o paciente tem mania plena. Então, ele tem episódios de mania completa. Tá? Pelo menos um deles o paciente tem que ter tido para ele ser diagnosticado com TAB tipo 1. Ele pode ou não ter depressão. Tá? Esse pode ou não é teórico, porque a grande maioria tem. Tá? E quanto que dura um episódio de mania para você caracterizar o TAB tipo 1? Por pelo menos uma semana. Ele tem que passar pelo menos 7 dias em mania plena, com prejuízo funcional importante, tá? Então, perda da qualidade de vida que o paciente pode ter, tá? Então, ele tem perda de relacionamento, perda profissional, perda financeira, perda de saúde física, ele se coloca em perigo, tá? Geralmente, eles ficam hipersexualizados e eles se colocam em posição vulnerável do ponto de vista sexual e também se colocam em posição vulnerável em relação à utilização de drogas de abuso, tá? Mas não só, ele se coloca sempre em comportamentos que trazem perigo para ele, tá? Então isso também é uma perda, tá? Muitas vezes é necessário que o paciente seja internado durante esses episódios, tá? Esses episódios se alternam com TDM, com depressão maior, tá? Quase sempre. E essa depressão maior, ela se mantém por mais tempo, tá? Então, o paciente passa 1, 2, no máximo, 3 semanas. A gente não encontra na literatura muito mais de 3 semanas no episódio de mania. E aí ele passa meses deprimido. Então, a depressão acaba se alternando e acaba predominando. É possível um TAP tipo 1 não apresentar depressão? É, só que é raro. O TAP tipo 2, o paciente não tem mania, tá? Ele nunca faz uma crise de mania plena. Ele fica hipomaníaco, tá? Então, a hipomania é uma mania menos exuberante. Se esses episódios de hipomania duram de 4 dias para frente e ele não tem prejuízo funcional grave, o paciente continua funcionando, tá, dentro da qualidade de vida habitual dele, você classifica o paciente como bipolar 2. A depressão aqui, ela é mais frequente do que no tipo 1 e ela é mais incapacitante do que no tipo 1. Tá? A depressão aqui é mais grave. E como no tipo 1, ela é mais duradoura também. Em geral, o tipo 1 predomina em homens, o tipo 2 em mulheres. Tá? Não é sempre, mas é geralmente. E o terceiro tipo é a ciclotimia. Então, o paciente vai tendo oscilações de humor constantes, tá? Para diagnosticar, você considera por pelo menos 2 anos em adultos e pelo menos 1 ano em crianças e adolescentes. Então, tendo essas oscilações de humor, e ele vai tendo hipomania e depressão leve, tá? Você não consegue diagnosticar o TDM porque são sintomas mais dispersos de depressão, tá? Então, você vai ciclando a hipomania e a depressão maior, mas a depressão maior leve, tá? Então, você vai alternando isso. Também é crônico, também precisa de tratamento caso o paciente se ressinta da perda funcional que ele pode ter durante esse tipo de transtorno. Se for necessário tratar, trata-se como TAB.
Existem alguns transtornos que não são exatamente classificados como TAB, tá? Mas eles colocam como não especificado quando eles colocam na classificação de TAB. Tá? Então você tem alguns sintomas bipolares, mas não se consegue fazer o diagnóstico, porque não atende todos os critérios. Aqui, normalmente, é quando o paciente tem algum transtorno de uso de substâncias. Então, ele usa, por exemplo, um psicoestimulante, e ele acaba tendo alguns sintomas de TAB. Ele tem alguns episódios que se parecem maníacos ou hipomaníacos, e quando acaba o efeito do psicoestimulante, ele entra em depressão. Tá? Então, ele faz episódios depressivos. Tá? Mas aqui é muito difícil de você fazer o diagnóstico. Tá? Aqui um resumo dessas características. Então, no TAB 1, você tem mania plena. Tá? Você tem mania e depressão, quase sempre, mas você pode ter apenas mania. Mas tem mania plena, o paciente entra em crise maníaca completa. No 2, você tem a depressão, mas você não tem mania, você tem hipomania, que é uma mania menos exuberante, sintomas mais leves. Tá? Tanto no 1 quanto no 2, a depressão predomina em tempo, tá? Em quantidade de tempo. É claro que se o TAB 1 não tem depressão, você não vai ter depressão nenhuma. Mas se ele tem depressão, se ele tem a alternância, a depressão fica por mais tempo do que a mania. A ciclotimia são flutuações crônicas, então você tem tanto a hipomania leve quanto TDM leve. Tá? E alguns outros que podem ser classificados no TAB, embora não sejam todos os autores que classificam, você tem sintomas variáveis sem um padrão muito definido. Tá? Isso acompanha normalmente o uso de substâncias. Aqui é a mesma coisa em forma de um esquema. Então, como que o tratamento deve atuar? Nas fases maníacas. Então, esse pico vermelho é o humor do paciente durante a crise maníaca. A droga deve rebaixar esse humor, deve ter um efeito depressor e, logo a seguir, deve estabilizar o paciente, não permitindo que ele tenha novas crises de mania. Nos episódios depressivos, esse vale azul aqui, tá? É o humor do paciente rebaixado durante o episódio depressivo. Então, você deve, no tratamento, aumentar esse humor. Então, usar um tratamento que estimule o humor do paciente. E uma vez que se conseguiu isso, mantê-lo estabilizado sem que ele tenha novas crises de depressão. Tá? Em geral, é mais fácil tratar a mania do que a depressão. Então, as drogas que estabilizam o humor, como nós vamos ver, elas são quase todas, exceto uma, mais ativas nos episódios de mania. A depressão é mais complicado de tratar. Então, que drogas nós temos para fazer o tratamento do TAB? O primeiro grupo, que é o grupo específico para TAB, são os estabilizadores do humor. O primeiro deles é o lítio. O lítio é o padrão ouro, é o mais importante deles. Ele só é usado em TAB, tá? Embora existam alguns usos off-label, também em depressão refratária. Mas realmente o uso específico dele é o TAB. Como ele vai agir? Ele é um íon, tá? O lítio é um íon de carga positiva, como sódio, como potássio, então Li mais 1. Ele modula os segundos mensageiros, então modula a sinalização dentro do neurônio, tá modulando então o metabolismo desse neurônio. Uma coisa importante da gente saber é que ele aumenta o fator de crescimento BDNF. Então, daqui vem também um pouco do efeito antidepressivo dele.
Ele altera a permeabilidade do neurônio a íons. Por quê? Porque ele tem uma carga, uma carga positiva monovalente. É a mesma carga do sódio e do potássio. Então, ele vai competir com o sódio e o potássio pelos canais iônicos do neurônio, pelas bombas de transporte ativo de íons. Tá? Isso vai alterar a permeabilidade iônica da membrana do neurônio. Altera, então, a condução do estímulo nervoso. E uma das consequências disso é alterar a liberação de neurotransmissores. Quais? Os que a gente quer são noradrenalina e serotonina, tá? Mas a gente age em todos eles, inclusive no glutamato. Ele é muito mais eficaz na mania do que na depressão, embora ele tenha efeito antidepressivo. Normalmente, ele não elimina todos os sintomas de mania. Ele deixa o paciente hipomaníaco. Tá? Ele não resolve completamente. Então, ele traz o paciente para a hipomania. Mas na hipomania, o paciente é funcional. Ele apresenta uma redução do risco de suicídio, porque ele vai reduzir a mania. O problema é que é complicado de usar lítio. Primeiro que ele é muito tóxico. Então, as doses tóxicas são muito próximas das terapêuticas. Como a distribuição dele é muito instável, ela muda muito de paciente para paciente. E dentro do mesmo paciente, ao longo do dia, você tem que fazer o controle de dosagens do lítio no sangue constantemente. Então, para você estabelecer a dose inicial do lítio, é necessário fazer quase todos os dias a determinação da quantidade de lítio no plasma, no sangue. E depois que você conseguiu a dose, periodicamente precisa continuar dosando para relacionar o efeito terapêutico e os efeitos adversos com a dose de lítio que chega ao sangue e com a dose de lítio que você está dando. É muito difícil de fazer. E além do que, ele tem muitos efeitos adversos. Por exemplo, tremores, o paciente treme muito, tá? Que também chama fasciculação muscular, mesma coisa, o paciente treme. Hipotireoidismo, o paciente tem uma redução do funcionamento da tireoide, da produção de hormônios, mas ele pode ter também hipertireoidismo, ou ele pode ter as duas coisas oscilando. Ele aumenta a produção de hormônio tireoidiano e ele diminui alternadamente. É uma droga nefrotóxica, ela pode lesar os rins a longo prazo. Ela é teratogênica, grávidas não podem utilizar, principalmente nos 3 primeiros meses. Ela gera problemas de pele, por exemplo, acne e psoríase. E ele vai causar polidipsia e poliúria. O que é polidipsia? Sede intensa. E poliúria, excesso de produção de urina. O paciente vai urinar muitas vezes. Então, o que é importante ser feito? Indicar para o paciente que ele use o lítio de manhã. Se ele usar à noite, ele não vai dormir. Ele fica a noite inteira no banheiro. E toda a ingestão de água dele é interessante que seja feita em maior parte durante o dia. Ele beber menos água à noite do que ele bebe durante o dia. E se indicar ao paciente que ele beba água ou ele beba líquidos não calóricos, porque muitos pacientes bebem suco, bebem refrigerante com açúcar e acabam engordando muito e muito rápido. Tá chegando até em síndrome metabólica, hiperglicemia, tá? Então é interessante que se beba água pura ou alguma coisa zero, alguma coisa diet, tá? Para se evitar o açúcar ou as calorias altas. Bom, aqui uma representação esquemática do mecanismo de ação do lítio. Ó, esses retângulos azuis dentro do neurônio são o lítio. Então ele vai alterar a resposta
aos fatores de crescimento, principalmente o BDNF, e a neurotransmissores, tá? NT1, NT2 são neurotransmissores, tá? Então, todo o metabolismo alterado pelo neurotransmissor e pelo fator de crescimento é alterado pelo lítio. Então, ele modifica a alteração metabólica tanto dos outros neurotransmissores quanto dos fatores de crescimento neuronal, tá? Esses são alguns dos mecanismos, há muitos outros, inclusive alterar a permeabilidade da membrana íons, que aqui não está representado. Então, altera-se a liberação do neurotransmissor, tá? Isso daqui é uma representação na fibra pós-sináptica. Nós temos efeito também na fibra pré, tá? Alterando a liberação do neurotransmissor e a produção do fator de crescimento neuronal, da neurotrofina. Além do lítio, nós podemos usar como estabilizadores de humor drogas anticonvulsivantes, tá? Drogas que bloqueiam convulsões. A mais usada é o valproato. O valproato aumenta a ação do GABA, do mesmo jeito que os ansiolíticos, só que ele é mais potente. Para alguns psiquiatras, na verdade para muitos deles, o valproato vem sendo hoje em dia a primeira escolha. Eles têm preferido o valproato ao lítio. Por quê? Porque é mais fácil de usar. Precisa fazer a dosagem sérica? Precisa. Tanto para começar o tratamento, para achar a dose inicial ótima para aquele paciente, quanto para acompanhar o transcorrer do tratamento. Mas essa dosagem é feita num espaço de tempo muito maior do que o do lítio. O lítio você tem que fazer com mais frequência. O valproato é muito menos tóxico do que o lítio e tem muito menos efeitos adversos. E quais os principais efeitos adversos? A hepatotoxicidade, ele pode lesar o fígado, então precisa fazer o controle da função hepática periodicamente, tá? Ele pode dar ganho de peso, principalmente porque aumenta o apetite. Ele é teratogênico, grávidas também não podem usar, principalmente no primeiro trimestre, tá? E sonolência, torpor, relaxamento muscular, rebaixamento de cognição, então é uma droga depressora, tá? Mas ela é mais segura do que o lítio e ela costuma ser mais tolerável, tá? Na mania, ela é um pouquinho menos eficiente do que o lítio. Na depressão também. Aliás, na depressão, todos os estabilizadores são mais problemáticos, tá? Eles têm menos eficiência. Aqui, então, temos mais 2 estabilizadores do humor, que também são drogas anticonvulsivantes. A carbamazepina, que funciona pelo bloqueio de canais de sódio, tá? Canais de sódio dependentes de voltagem. Então, ela fecha o canal de sódio, não deixa o sódio entrar dentro do neurônio, tá? Isso vai manter o neurônio refratário ao estímulo nervoso. Ela reduz a capacidade que o neurônio tem de ser estimulado. Então, ela é uma droga depressora. Efeitos adversos dela. A granulocitose, que é uma redução da produção de algumas células do sistema imune, que são os granulócitos. Hiponatremia, que é uma redução de sódio no sangue, tá? Isso pode levar a arritmias cardíacas, por exemplo, e alterações nos rins. E ela é teratogênica, então grávida também não vai poder usar. E a lamotrigina, que é a única droga estabilizadora que é mais ativa na depressão do que na mania. Então, ela é usada na prevenção da depressão. Ela também bloqueia canais de sódio, modulando a liberação do glutamato. Tá? O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Tá? Então, em algumas partes do cérebro, ela aumenta a liberação do glutamato. Tá? Aí você tem um efeito antidepressor. Efeitos adversos, um rash cutâneo. Rash é uma dermatite, tá? Que chega até a síndrome de Steven Johnson
que é uma dermatite extremamente grave, que pode levar até o paciente à morte, tá? Quando você associa lamotrigina e valproato, o risco da síndrome de Stevens-Johnson sobe muito. Então, em princípio, você não utiliza valproato e lamotrigina juntos, associados, num paciente. Se você vai usar lamotrigina e vai associar outro estabilizador, tem que ser o lítio. Mas ninguém usa com valproato? Usa, só que é perigoso. Existem algumas diretrizes, tá, que colocam valproato e lamotrigina, mas é muito, muito, muito perigoso. Bom, agora vamos ver drogas que vocês utilizam junto com os estabilizadores. São adjuvantes. Então, primeiro, antipsicóticos atípicos, que são de segunda e de terceira gerações, tá? Antipsicóticos ainda nós não vimos, nós veremos lá para P3, mas vamos dar só uma olhada em como eles são usados aqui no TAB. Então, você utiliza na mania aguda, então em crises de mania, você utiliza junto com o estabilizador, porque são drogas depressoras, e na manutenção do tratamento, para você prevenir crises, tá? Normalmente, quando o nome da droga termina com ina, ela é de segunda geração. Quando termina com ona, ela é de terceira, tá? E as de terceira são mais antidepressivas do que as de segunda, e as de segunda agem mais na mania, tá? Eles vão bloquear receptores de dopamina e vão agir em receptores pré-sinápticos da serotonina, modulando a liberação de dopamina, mas isso pra gente não interessa agora, tá? A gente vai ter uma aula só disso. Efeitos adversos. Eles vão aumentar muito o apetite, que pode aumentar muito rapidamente o peso e a glicemia. Então, o paciente pode entrar em síndrome metabólica. E os antidepressores, tá? Os antidepressores são um grupo bem controverso no TAB, porque para psicofarmacologia você não deve usar antidepressor no TAB, ponto. Por quê? Porque se você usa, o paciente sofre o que se chama de ciclagem rápida ou virada maníaca. Então você vai usar o antidepressivo quando o paciente está em depressão, imediatamente ele entra numa crise de mania. Então, você vira o paciente, você tira ele da depressão e joga ele na mania. Tá? Que é o que muitos pacientes bipolares, para não dizer todos, querem. O paciente gosta de ter essas crises de mania porque ele fica mais responsivo ao meio, ele fica mais sensível aos estímulos, ele tem mais prazer, ele consegue produzir mais, ele pensa mais rápido, ele acaba interagindo realmente mais com o meio, com as outras pessoas. Então, normalmente, ele gosta disso, tá? Só que tem o outro lado, e esse outro lado que o paciente precisa conhecer para evitar usar o antidepressivo isolado, porque muitas vezes o profissional prescreve o antidepressivo associado com o estabilizador e com o antipsicótico atípico, que é a maneira de se usar antidepressor no TAB. Você nunca usa isolado, tá? Mas o paciente pega a prescrição e só usa o antidepressivo. Ele não usa o resto, tá? Pra quê? Pra justamente ter a virada maníaca, porque ele quer isso. Só que precisa explicar pra ele que ele vai perder cognição, cada crise de mania é cognição que ele perde. E ele tem todas as perdas, né? Profissionais, pessoais, perdas de segurança física mesmo, que ele se coloca em muitas situações de risco, tá? Então, tem perda financeira, tem paciente que joga compulsivamente, perde casa, perde tudo, tá? Pacientes que acabam engravidando porque fizeram sexo inseguro ou engravidando outras pessoas, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, fazendo uso de drogas de abuso até chegar em overdose, tá? Agredindo pessoas, pondo fogo em casas, quebrando coisas, batendo em gente, tá? Então, tudo isso
o paciente precisa saber que pode acontecer. Então, muitas vezes você precisa do antidepressivo, tá? Não tem como não usar. E como é que usa então? Sempre associando com o estabilizador, dependendo da história do paciente, se a mania dele é muito exuberante, muito intensa, muito profunda, é interessante até associar mais um estabilizador. O paciente usa lítio, coloca junto a carbamazepina, por exemplo, tá? Então você associa outro estabilizador àquele que o paciente já usa. E o antipsicótico atípico, que normalmente ele dá uma segurada na mania. Se vai usar antidepressivos, quais vocês podem usar? Principalmente os SSRI, tá? Sobretudo o citalopram, que ele é bem ansiolítico. O citalopram ele tem um perfil bom. Esse citalopram também tem, tá? E a vilazodona, que hoje em dia ela vem sendo bem usada, que hoje em dia ela está formando um novo grupo chamado SPARI, tá? Se vocês se lembram do SARI, que a gente viu lá nos antidepressivos, que inibem a recaptura de serotonina e antagonizam o receptor de serotonina após, o SPARI também ele faz a mesma coisa, só que ele antagoniza só parcialmente, ele é um agonista parcial de receptor pós-sináptico de serotonina. Então ele aumenta ele inibe a recaptura, ele aumenta a serotonina na sinapse, tá? Esse é o efeito antidepressivo dele, só que para não dar aqueles efeitos de ativação, ele bloqueia os receptores pós de serotonina, tá? Nesse caso ele bloqueia como agonista parcial, o SARI antagonista, mas ambos vão bloquear. Então, como a gente usa essas drogas? Na crise de mania, na mania aguda, você pode usar lítio ou valproato, mais o antipsicótico atípico. Então, você usa na crise para estabilizar o paciente. Na manutenção, lítio ou o anticonvulsivante, seja valproato, seja a carbamazepina, tá? E os antipsicóticos associados. Então, normalmente se usa a risperidona, tá? Que é de terceira geração, junto com o estabilizador do humor. Em episódios de depressão, você pode usar a lamotrigina, que é um estabilizador mais ativo na fase depressiva, ou quetiapina, lurasidona e risperidona, que são antipsicóticos atípicos, tá? Então, você vai utilizar esses estabilizadores junto com o antidepressivo e junto com o estabilizador, tá? O estabilizador se mantém, tá? E você usa cronicamente o estabilizador. Quando o paciente começa a entrar em depressão, aí você coloca o antidepressivo, tá? E se o paciente não tá usando antipsicótico atípico, mas normalmente ele tá, se ele não estiver, você introduz, tá? Se vai usar a lamotrigina, o paciente, em princípio, não pode estar usando o valproato, por causa da dermatite grave que costuma se instalar. Se o paciente fez ciclagem rápida, tá? Ele utilizou o antidepressivo isolado e entrou em mania, o lítio não costuma ser ativo nesse caso. Você tem que usar valproato. Ainda que o paciente faça uso de lítio na manutenção do tratamento, se ele ciclou, você precisa usar valproato nele, tá? Que é o que melhor funciona. As associações mais utilizadas, tá, são essas daqui. Como a gente acabou de ver no episódio maníaco, então na crise, lítio ou valproato, mais o antipsicótico atípico. Na depressão, antipsicótico atípico ou a lamotrigina, que é o estabilizador, mais o antidepressivo, ou os três juntos, tá? Então, a lamotrigina como estabilizador, o antipsicótico atípico, ou não, o antidepressivo.
Na manutenção, lítio ou anticonvulsivante, ou lítio e anticonvulsivante. Então, quando as crises de mania do paciente são muito graves, muito exuberantes, normalmente eles associam lítio mais o valproato, mais a carbamazepina, então mais um estabilizador, tá? Ou o lítio mais o antipsicótico atípico. Hoje em dia, se costuma usar o antipsicótico atípico de terceira geração, principalmente a risperidona, tá? Porque ela é antidepressiva também. Ela é bem antidepressiva, na verdade. Junto com o anticonvulsivante, junto com o valproato, ou junto com carbamazepina, na manutenção do tratamento, em vez de lítio. Tá? Então, é uma outra conduta. Isso quando é menos grave a doença, tá? Então, quando o paciente já teve crises graves, normalmente eles põem o lítio ou põem o valproato, tá? Se é muito grave, se o paciente é muito instável, eles usam lítio mais valproato ou lítio mais carbamazepina, tá? E nesses dois casos, o antipsicótico associado. Quando as crises não costumam ser graves, quando a história do paciente mostra que ele não tem crises graves de mania, eles costumam usar o anticonvulsivante, seja valproato, seja carbamazepina, mais o antipsicótico atípico, mais um antipsicótico mais antidepressivo, que são os de terceira geração. Caso o paciente tenha feito ciclagem rápida, se usa o valproato. Aqui a gente tem alguns esquemas de tratamento que eles usam nos Estados Unidos, tá? Esses triangulinhos de cuidado, olha, que vocês veem, é justamente quando se usa lamotrigina e valproato juntos, ó. Tá? Lamotrigina e valproato, tá? E aqui embaixo, ó, antidepressivo. Então, o uso do antidepressivo, tá? Tem que ser cuidadoso e precisa ser associado com o estabilizador e com o antipsicótico, tá? Então, aqui tem as maneiras de você associar, tá? E aqui os nomes que os psicofarmacologistas dão para essas associações, tá? Eles costumam chamar assim: Lalivô, Lamiquel, bipolar de Boston, coquetel californiano, o humor brilhante do Tennessee. Então, são maneiras de você utilizar estas drogas, tá? Percebam, olha, que raramente você vai usar no bipolar uma droga só, tá? É raríssimo se fazer monoterapia. Então, é sempre estabilizador, um ou dois estabilizadores, antipsicótico atípico e muitas vezes o antidepressivo, porque você não tem como resolver a depressão do paciente sem ele, tá? Quando a lamotrigina não é suficiente, é necessário que você faça o antidepressivo. Bom, em resumo, o TAB ele é multifatorial. Então, são muitos neurotransmissores envolvidos, muitas vias envolvidas de neurotransmissão em locais diferentes do cérebro, alterando, então, vários comportamentos. E nós temos alteração também dos ritmos biológicos, principalmente de sono e vigília. Tá? O tratamento básico, o tratamento de primeira escolha, são estabilizadores do humor, que podem ser o lítio ou anticonvulsivantes, jamais antidepressivo isolado, e quase sempre o tratamento é feito com associações de drogas, tá? E no mesmo paciente, você deve modificar o tratamento dependendo da fase da doença em que ele está, dos efeitos terapêuticos que ele vem sentindo, se ele está achando o suficiente ou não, dos efeitos adversos que estão sendo para ele insuportáveis ou não, tá? E no caso do lítio, por exemplo, que tem efeitos metabólicos, principalmente da tireoide, tá? Na retenção de líquido, na retenção de sódio e água. Então,
dependendo do momento, o paciente pode estar se ressentindo mais disso. Aí é interessante fazer modificações. E se o paciente está fazendo ideação suicida, também você precisa modificar o tratamento, tá? Percebam que na gestante não dá para fazer praticamente nada. Ou seja, o profissional que está acompanhando essa mulher tem que conversar muito com ela em relação ao fato do desejo dela de ter filhos ou não, tá? E como ela vai conseguir encaixar isso, tanto na doença dela quanto no tratamento dela, tá? É muito complicado a mulher bipolar que deseja engravidar. Bom, aqui só dois exemplozinhos, não são bem casos clínicos, mas das condutas que a gente pode usar. Então, primeiro, o paciente jovem com mania. O paciente está em crise de mania. Qual estabilizador você deve usar? Bom, a primeira escolha é o lítio. Então, você adiciona o lítio, faz a dosagem sérica, vê quanto lítio chegou no plasma, porque de pessoa para pessoa modifica isso. A mesma dose pode chegar em quantidades diferentes no sangue em tempos diferentes. Vê quanto chegou no plasma e vê os efeitos que o paciente está sentindo. Vai fazer isso todos os dias por uma semana, 10 dias. O paciente tem que ter paciência, tá? Até estabilizar. O paciente não respondeu. Cerca de 30% dos pacientes não respondem mesmo a lítio. Eles são não responsivos, tá? Se ele não responde, você tem que usar valproato, carbamazepina. Bom, isso na crise, tá? Resolveu a crise, o paciente saiu da crise de mania, começa o tratamento de manutenção. Mantém o estabilizador que ele está usando, adiciona o antipsicótico, se é que você ainda não adicionou, que na crise você poderia usar, tá? O antipsicótico de segunda geração normalmente, tá? E na manutenção você pode utilizar o de terceira geração, que ele é mais antidepressivo. E pode utilizar, juntamente com o estabilizador, a lamotrigina, que é um outro estabilizador, mas que é mais antidepressivo. Se vai usar a lamotrigina, ele não pode estar usando o valproato, tá? Então, ele está usando o lítio, você adiciona a lamotrigina e adiciona o antipsicótico atípico, de terceira, principalmente, tá? Se ele está usando o lítio, se ele está usando o valproato, perdão, você não usa a lamotrigina, mas você pode usar, por exemplo, antidepressivo. Então, você coloca mais um estabilizador, por exemplo, carbamazepina, tá? O antipsicótico e o antidepressivo. Essa é uma outra opção, tá? Então, valproato, carbamazepina, então 2 estabilizadores, mas não a lamotrigina, porque com valproato é perigoso. O antipsicótico atípico e o antidepressivo, tá? Se o paciente utilizou o antidepressivo isolado e fez a crise de mania, fez a ciclagem rápida, o que você faz? Você entra com valproato, tá? E faz com que ele entenda que essa associação que foi prescrita para ele tem que ser usada. Ele não pode usar só o antidepressivo. Ele tem que proteger o cérebro dele das crises de mania, tá? Com o quê? Com o antipsicótico mais o estabilizador. Ele tem que usar tudo que foi prescrito a ele. Tá, e aqui só um esqueminha visual, resumindo os principais pontos, tanto da fisiopatologia quanto da neuroquímica, que nós abordamos.